de setembro para cá, eu tenho usado, mas com tanta força, e tenho usado tanto esta frase dessa parte que nós vamos ver agora, que até eu assusto. Eu falo, Jesus, louvado sejais, Pai Santo, não precisava tanto, mas muito obrigada. Eu tenho me visto às vezes em situação tão difícil, tanto situação financeira, como em situações assim, de trabalho para o Senhor. Então eu começo, assim com toda a força, eu começo a falar com Deus a respeito disso que aconteceu com esse rei. E nós já partilhamos isso, né? A respeito do rei Josafá. A Bíblia de vocês, Ave Maria? Então vocês podem abrir na página 473. É 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Encontraram? Quem encontrou, fala amém. Quem não encontrou, fala misericórdia. Tá todo mundo firme aí, né? Gente, o rei Josafá, ele era zeloso, tinha temor de Deus, ele estabeleceu levitas, sacerdotes, para administrar a justiça em nome do Senhor, para serem juízes das causas que apareciam. E ele falava, vocês vão agir no temor do Senhor. Ele era um rei que governava no temor do Senhor. Se nós tivéssemos hoje as nações com homens que governassem as nações no temor do Senhor, era uma beleza. Era paz, era alegria, todos viveriam muito bem. Nós vamos lá no capítulo 20, ver o que está escrito lá. Depois disso, depois que ele estabeleceu os juízes e deu todas as ordens para o povo, os moabitas, os amonitas, acompanhados dos maonitas. Os maonitas são chamados habitantes da montanha de Seir. Porque nós vamos encontrar esse modo de falar logo à frente e não vamos saber que são esses maonitas aí. Esse povo, esses 3 povos, fizeram guerra contra Josafá. Aí, vieram informar o rei e a pessoa que veio informar disse assim, vinda do outro lado do Mar Morto, avança contra ti. Ei-los já em Hazazontamar, isto é, em Gadi. Perturbado, Josafá se pôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor, e de todas as cidades de Judá, eles acorreram para invocar o Senhor. Ficou perturbado. Era um rei. O povo estava embaixo da guarda dele. E ele ficou perturbado. Nós vamos ver mais ainda por que aqui na frente. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. E aí Josafá fez essa oração. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu, o soberano de todos os povos? Tendes em vós a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra, e adestes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram, construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo,
se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, apresentar-nos-emos diante de vós nesse templo e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia. Então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e as gentes da montanha de Seir, através dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem os destruir. Eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos desta herança, cuja possessão nos destes. Olha aí, gente. Quando o povo de Deus caminhava saindo do Egito, eles não avançaram na direção da terra desses povos aqui. E eles desviaram e não destruíram esses povos. Então o Josafá fala assim: eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos dessa herança, cuja possessão nos deste. Então a gente vê aqui uma ingratidão. Eles não marcharam contra esse povo. E agora o povo vinha contra eles, sem que nem para quê. E aí Josafá diz assim: ó nosso Deus, não exercereis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Eram 3 exércitos que avançavam contra o exército de Deus, que era pequeno. Não sabemos o que fazer, e nossos olhos se voltam para vós. Repitam essa frase. Não sabemos o que e nossos olhos. Toda a população de Judá lá estava de pé, diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então, dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. O Espírito do Senhor apoderou sobre este homem, quer dizer, este homem fez uma profecia. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Eis o que vos diz o Senhor: não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Eles subirão pela colina de Cis, e encontrá-los-eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater neste caso. Colocai-vos lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. Josafá estava presente na partida deles para lhes dizer: crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, marchar à frente do exército, cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos da montanha de Seir
para um massacre de exterminação. Isto feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura, donde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância, e tiraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde bendisseram ao Senhor. Por isso esse lugar ainda é chamado Beracá. Bênção. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os dos seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor, ao som das cítaras, das harpas e das trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Muito bem. O que é que nós temos com tudo isso que aconteceu com Josafá? Primeiro, Josafá era um homem que tinha temor a Deus e queria que todos aqueles que eram subordinados a ele andassem no temor de Deus, obedecessem a Deus. Isto é algo que nós, que queremos caminhar na luz de Cristo, trabalhar para Jesus, temos que ter ali os nossos olhos voltados para a obediência ao Senhor. Se você sair daqui da desobediência, acabou. O inimigo te derruba. Josafá era um homem assim, temente a Deus. Muito bem. Ele se viu numa situação difícil, e aí diz que ele ficou perturbado. Bem, ele, um rei, um homem temente a Deus, ficou perturbado. Há uma coisa que os nossos irmãos de grupo de oração e de renovação carismática, quando você às vezes está aflito com algum problema e tudo, fica muito nervoso, não sei o quê, você às vezes vai partilhar com um irmão, com uma irmã, fala, eu estou tão aflito, eu estou tão angustiado, eu estou tão perturbado. O irmão vira e fala assim, imagina, você não tem fé? Oh, meu Deus, nós somos gente, nós somos feitos de carne, de ossos, nós somos pessoas humanas. E muitas vezes, nessa luta diária, como mãe de família, como pai de família, como pessoas que têm um trabalho a realizar, lá no seu trabalho que é o seu ganha-pão, na sua comunidade, muitas vezes você passa aflição, muitas vezes você passa aborrecimentos. Por quê? Porque você é servo. Fizeram com o Senhor, não vão fazer conosco? Vão. O Senhor não merecia. Agora eu falo, Jesus, eu mereço, Senhor. O Senhor passou tudo aquilo. O Senhor sofreu terrivelmente, o Senhor não merecia nada. Eu mereço, Senhor. Glórias a Ti por esse sofrimento. Aleluia, santo é o Seu nome. Aí o encardido bota o rabinho no meio das pernas e sai correndo, porque não tem jeito. Nós, às vezes, ficamos angustiados, ficamos perturbados com alguma coisa. Só que nós precisamos aprender a louvar em cima do problema e não ficar reclamando e falando más palavras. Porque as palavras têm poder, gente. E você, quando diz uma palavra e ela é uma má palavra, ela fica marcada, ela fica ali, firme, e ela age até contra você mesmo. E nós temos o costume de ficar reclamando. E reclama, e fica com autopiedade. Aqui, nós vimos que Josafá não ficou com autopiedade nenhuma. Ele não ficou reclamando, ele não ficou ali, assim,
sem coragem. Nós recebemos o Espírito Santo de destemor, de coragem, de amor. Nós não recebemos o Espírito Santo de medo. Nós não. Nós recebemos o Espírito Santo que nos faz enfrentar o inferno amotinado, se Deus o permitir e o quiser. Porque nós já enfrentamos o inferno amotinado. Então, nós temos que saber que quando acontece alguma coisa conosco, nós temos que pensar, o Josafá ficou perturbado, mas ele não se deixou abater. Ele não jogou, e agora? Não. Ele disse, eu acho isso aqui, gente, mas é uma coisa maravilhosa. Ele parou e começou a falar com Deus. Ele foi falando, ainda disse para o Senhor, olha, o Senhor não permitiu que nós destruíssemos esse povo. Nós nos desviamos deles para chegarmos a essa terra que o Senhor nos deu por herança. E agora, eles vêm dessa maneira, eles vêm nos atacar. Quer dizer, ele sentiu que ele estava recebendo uma grande ingratidão. E eu, hein? E eu, nesse trabalhinho de Jesus, lá no meu trabalhinho, lá no meu ganha-pão, e as ingratidões que nós recebemos, hein, gente? Nossa! Agora, lá no trabalho para Jesus, que é duro. Lá você tem que ficar firme e louvando, sorrindo, agradecendo, batendo palma, virando cambalhota, plantando bananeira, porque é no serviço de Jesus que você recebe ingratidão. É no serviço do Senhor. É ingratidão por parte do povo que trabalha com você. É ingratidão por parte, às vezes, daquele padre que você cuida, olhou, fez tudo que ele queria. De uma amiga ainda estava triste. Porque ela fez, aconteceu, ajudou o padre. Mas ela fez uma revolução lá. Foi uma beleza. O padre nem olhou para falar, Deus te abençoe, obrigado, nada. Isso deixa ela muito triste. Falei, filha, graças a Deus que ele não agradeceu. Ótimo, porque o Senhor agradeceu. O Senhor abre as comportas do céu e derrama sobre você bênçãos sobre bênçãos, porque você fez o trabalho para o Senhor. Não fez para o padre, fez para Jesus. Porque fez para aquela comunidade onde aquele padre é o pastor, mas coitadinho, ele às vezes, e sabe, gente, às vezes você trabalha, faz uma coisa boa, que você vê que é uma coisa boa para a sua comunidade, mas você, e muitas vezes, o padre, ele não agradece aquilo que você faz, não é por maldade dele, não é por ruindade, não é porque ele não ligou. Ele ficou feliz, achou uma maravilha. Só que ele não sabe chegar em você e agradecer. Sabe por quê? Pasmem. Eles não têm educação. Gente, coitadinhos. É verdade. É verdade. Não, sabe aquela educação de berço? Aquela educação que a mãe fala para o filho. Fala, obrigado, filhinho, por favor, com licença. Não cresceu às vezes, a mãe trabalha fora, o pai está não sei aonde, a empregada que cuidou, ficou assim. Não foi criado com essas pequenas gentilezas que, por exemplo, a gente encontra num Padre Gilberto. Que bonitinho! Todo gentleman, todo cavalheiro. Eu fui uma vez fazer pregação para os seminaristas do Padre Gilberto. E quando eu comecei a pregação, eu fiquei ali de pé na mesa e ele veio com uma cadeira. Sente-se, minha filha. Eu falei, não, Padre Gilberto, eu estou acostumada a ficar de pé. Não, minha filha, mas senta, não vai ficar em pé o dia inteiro. Eu falei, não. Resultado, quando eu comecei a pregação, eu comecei desse ato do Padre Gilberto. A gentileza, nos meninos seminaristas. Comecei a falar
que eles têm que puxar a cadeira para aquela Dona Maria que trabalha na igreja e limpa o chão, para a Dona Maria sentar. Isso deixa a Dona Maria feliz, ela trabalha mais ainda para a igreja. Então falta, eu disse que o que falta para eles é essa educação, não é no sentido negativo, é que é uma coisa normal. Não foram educados nesse sentido, e o padre precisaria ter pelo menos uns meses de educação de finesse. A finesse para ele lidar com aquele da roça, daquela comunidade lá da roça, o seu Zé do Chapeuzinho Torto, coitadinho do roceiro. Aquela educação, aquele amor, para chegar naquele pobre e abraçar. Falar, ô meu filho, Deus te abençoe, como é que vai? Aquele carinho. Eles precisavam aprender isso, gente. E eles aprendem filosofia, teologia, e não sei quantas dias, mas não aprende esse carinho, essa finesse que o povo necessita. Então, não fiquem aborrecidos com os padres. Alguns coitados vieram assim, lá daqueles lugares de interior, de roça, e coitados, de fato, falta algo mais, né? Então, por isso que eles agem assim, mas não é ruindade, não é maldade do padre, sabe? Não é. Vocês não podem levar essas coisas para casa e ficar sentido com o padre. Reza por ele quando ele não age da maneira como vocês esperavam. Nós estamos aqui na hora que o Josafá sentiu que ele sofreu uma ingratidão, não é? Isso serve para nós hoje por causa da ingratidão que nós sofremos no nosso dia a dia. E aí, gente, eu acho esse versículo, o versículo 12, essa frase do versículo 12 é uma beleza. E eu repito isso. Cada vez que eu me vejo numa situação difícil, eu falo, Senhor, o Josafá falou essa frase. E naquele tempo, Jesus não tinha nem vindo ainda, não tinha nascido ainda. E hoje eu tenho Jesus, Pai Santo. Eu repito a frase do Josafá, sou vitoriosa com ela. Porque o Josafá falou assim, não sabemos o que fazer, e nossos olhos se voltam para vós. Quando nós não sabemos o que fazer, nós entramos num parafuso danado e começamos a reclamar, e briga, e olha tudo para baixo. E anda, e briga, e xinga o filho, xinga a esposa, xinga o marido, xinga a sogra. É só xingo. Diz o padre Gabriele, a morte, aquele padre famoso na Itália por causa de ser um exorcista há muitos anos. A casa onde se diz uma má palavra, nem exorcismo liberta aquela casa. Ave Maria, põe a ave nisso, bota aí no catiço inteiro que não adianta. Gente, e vocês viram como hoje o mundo, ele chama principalmente as nossas crianças, os nossos jovens, o povo da casa, a falar duas palavras, a terceira é um palavrão que fala sempre na televisão. Uma palavrinha de nada, isso não tem importância. Não tem importância. Só que as antenas que estão ligadas para tudo aquilo que está aqui nos ares, elas captam, trazem para dentro da sua casa. Ainda bem que sempre nas casas tem uma avó velhinha que senta e reza o rosário, que é para ver se neutraliza a ação dessas coisas negativas que são chamadas para dentro de casa por causa das más palavras. Em vez de voltar os olhos para Deus, para o alto, as pessoas pegam os olhos, voltam os olhos para o chão e desandam a falar má palavra. Josafá nos dá esse exemplo aqui. Ele levantou os olhos. Ele falou, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para vós. É isso. Quando eu me volto para Deus, aí eu sei o que fazer. Porque muitas vezes, que nem eu cheguei aqui hoje, mas eu não sabia o que ia fazer mesmo. Ainda fui sincera com vocês. Aí comecei e falei, Jesus, o que é que eu vou fazer? Aí Jesus falou para mim, fala do Josafá. Quem sabe se isso vai ajudar na hora que vocês estiverem
passando por uma dificuldade, aí vocês verem a ingratidão, o ataque, a oração. Agora, gente, quando ele se viu naquela aflição, que diz que ele ficou perturbado, o que ele fez? Isso eu acho uma beleza. Ele dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo Judá. E diz assim, que de todas as cidades de Judá, o povo correu para invocar o Senhor. É a oração. É o povo se unir. A oração não é o bastante. Você tem que fazer oração. Você tem que fazer um jejum, de acordo com aquilo que a sua saúde permite. Você tem que fazer um ato de caridade. Você tem que participar da Eucaristia. Então, tem uma série de forças que você precisa unir todas para que você possa caminhar e ser vencedora naquela situação. Ele promulgou um jejum para todo Judá. E aí ele orou, o povo todo clamou, o povo todo orou, e ele disse para Deus, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados para vós, quer dizer, o Senhor vai ter que me dar os meios de poder vencer, porque o exército, o povo de Deus, devia ser um exército pequeno. Mas os outros que se reuniram para atacar o povo de Israel, eram 3 exércitos, 3 aliados, amigos, juntos, para destruir o povo de Deus. Aí, o que acontece? Na hora que Josafá disse que os olhos dele estavam voltados para Deus, imediatamente, aqui diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel. O Jaziel, naquele momento, fez uma profecia. E Deus disse que a vitória seria de Deus. Falou com Josafá, que era para Josafá ficar tranquilo. E diz que não era para ter medo. Ele diz assim, não temais Judá e Jerusalém, não tenhais pavor. Saí-lhes ao encontro e o Senhor estará convosco. E quando Deus falou por meio do profeta, Josafá se prosternou no chão, adorando o Senhor, pela palavra que o Senhor tinha mandado. Ele agradeceu. E no dia seguinte, vocês imaginem a cara dos soldados, com toda a fé que eles podiam ter, mas soldado é soldado. Soldado é homem de arma, soldado é homem de luta, soldado é aquele que vai para enfrentar. Agora, bota o exército ali firme, prontidão, já na linha de saída, e Josafá manda os cantores ficarem na frente do exército. Eu acho uma coisa, olha que maravilha. Eu tenho que botar os cantores sempre na frente do exército aqui, porque senão não vai. Ele pôs lá. Disse primeiro, homens de Judá e de Jerusalém, tenha confiança no Senhor. Primeiro ele falou com eles, tenham confiança no Senhor. Em seguida, após ter conversado com o povo, ele pôs os cantores revestidos de ornamentos sagrados. Pôs os cantores na frente do exército, e os cantores tinham que, imagina tocando repicando aqueles com símbolo, com sino, os tambores, marchando e cantando. Louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. E o exército marchando atrás, com tudo quanto é arma, tudo, e os cantores na frente. Acho que o soldado falava, mas não sei, como será que vai ser isso, né? Os cantores, os soldados atrás, marcharam para aquele lugar
onde Deus tinha determinado. Que era para eles irem até um determinado lugar, de onde se avistava lá embaixo aquele deserto, onde estavam de prontidão os 3 exércitos. E aí, no momento em que era entoado o cântico de louvor, nesse momento, aqui a palavra diz assim: o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir, que estavam vindo para atacar o pessoal de Judá. E eles foram destruídos. Enquanto o pessoal de Josafá vinha vindo, com os cantores na frente, cantando e marchando, os 3 exércitos se engalfinharam numa luta terrível e se mataram uns aos outros. Olha só o versículo: louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Só com essa frase, gente, quando eles chegaram no lugar e olharam o deserto, imagina a cara deles, que susto, não? Eles não precisaram tirar uma espada da bainha, ninguém precisou usar um broquel, um escudo, nada, uma lança. Ficaram olhando só cadáveres. Os 3 exércitos jaziam ali, naquele deserto, com os seus homens todos mortos. Brigaram entre si. Imagina que coisa, não? Eu acho uma beleza. Eu falo: Senhor, isso aconteceu lá, acontece aqui hoje. Porque em Jesus Cristo o Senhor é presente aqui no meio de nós. É essa vitória do Josafá que eu quero, Senhor. E eu falo assim: eu quero, mas eu tenho aqui, Senhor, um coração temente a Ti. Eu quero, Senhor, viver perdão e amor cada minuto, Senhor. Porque senão, se você não viver perdão e amor, você pode falar, louvar o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna, que não vai adiantar nada. Nada. Primeiro é o temor de Deus, a obediência a Deus, ouvir a palavra de Deus, obedecer a essa palavra, seguir à risca aquilo que o Senhor nos diz. Muitas vezes as pessoas falam: mas eu estou cansada de tanto rezar, já pedi, não sei o quê, eu não estou conseguindo nada. Porque nós, gente de oração, nós somos aquele povinho que Deus escolheu. E nós vimos, ao encontro do Senhor, para procurar uma nova vida, nós vimos carregando não só o saco podre da falta de perdão, que eu sempre digo quando eu faço as minhas pregações, mas a gente vem carregando maus costumes. Maus costumes que a gente veio vindo e veio juntando desde pequenos, de adolescente, de juventude. Maus costumes que a gente aprendeu, às vezes até em casa, às vezes com a vizinhança, às vezes na escola. Um mau costume terrível, terrível, que nós, gente de oração, temos, é a fofoca. Gente, isso é uma coisa terrível. Fofoca daqui. Nossa, você está naquele grupo? Ih, mas olha. Gente. Mas onde você está? Ai, como vai? Aí eu estou no grupo, tá? Você vai naquele grupo? Ali não tem unção. Gente, ali não tem unção. Outro chega e fala: porque... Imagina, você sabia? Porque aquele... Vamos, gente. Vamos aprender que essa palavra que hoje Deus está dando para nós é uma palavra, assim, poderosíssima. Porque ela nos ensina como caminhar no Senhor. Ela nos ensina a jogar para fora as frutas podres. Deixarmos na fruteira as frutas que estão boas. Essa palavra nos ensina a jogar as batatas podres fora, para não deixar poder ser as que estão boas lá no cestinho. E nós temos que acabar com isso. Quando alguém chegar perto de mim, falar: porque você sabia... Pai nosso que estás no céu, santificado. Ué, Gabriel, você está rezando por quê? Venha a nós, vosso reino, seja feita... Amém. Eu estou orando, porque você veio me colocar uma coisa, mas essa pessoa que você está falando dela
precisa de oração. Antes de você continuar a partilha, nós devemos primeiro orar por essa pessoa. Agora vamos sentar e vamos partilhar isso no amor de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor. Porque às vezes é necessário que você chegue aqui na Deusdete e fale assim: Deusdete, olha, eu preciso partilhar uma coisa com você, que é uma coisa grave. Aconteceu uma coisa com alguém que ela conhece, que é do grupo, um servo, um pregador, e que fez uma coisa errada e vieram com ela, e ela precisa da minha intercessão. Então, eu sei disso porque muitas coisas o povo vem partilhar comigo porque eu tenho oração de criança. Então eu ponho na oração dos pequeninos, que é uma bomba atômica que Hiroshima perdeu longe. Aquela, né? Então, na hora dessa partilha, a pessoa tem que chegar e falar: olha, preciso partilhar uma coisa com você, é muito sério, precisamos de oração para uma pessoa, então eu quero partilhar com você. Eu sempre digo, nessa hora de partilhar alguma coisa que é do outro, algo errado que está acontecendo com o outro, e que é preciso orar para que ele não caia no buraco, nós temos a obrigação. E eu sempre falo, tinha que primeiro acender uma vela benta, botar o crucifixo, aí a gente senta e vamos falar. Tinha que ser sempre assim. Vela benta acesa, o crucifixo ali, igual fazem os monges, aí a gente senta e vamos partilhar. Olha, eu vim falar para você, você sabe a Maria está com um comportamento muito ruim, ela saiu com o fulano do grupo, e ela faz lá as palestras, agora está dando mau exemplo, vai nas noitadas aí, bebe cerveja até tarde, e isso vai dar mau testemunho, o pessoal já está falando, então eu vim pedir para você orar, mas essa partilha, no amor de Deus, na oração. Agora, quando chega e fala assim, você sabia, Maria? Que horror! Olha, ela está fazendo assim, ai, que horror! Porque... Gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Nós não podemos, de maneira nenhuma, diminuir o irmão, nem colocá-lo como se fosse uma pessoa que estivesse só fazendo coisa errada. Nós temos que ver naquele irmão uma pessoa importante para Deus, uma pessoa que deve ter uma missão importante para o Senhor, e que o encardido está querendo derrubar. Nós temos que acudir, nós temos que correr e cercar de oração essa pessoa. Deixem a fofoca. Infelizmente, nós temos pessoas que são pessoas de oração e tudo, que tem essa mania de chamar o outro e falar mal do fulano, do cicrano, do grupo onde ela vai. Uma coisa muito triste. E isso, gente, é uma coisa que impede que nós vençamos os 3 exércitos que vêm contra nós para nos derrubar. Eles vêm e eles nos derrubam mesmo se nós não tivermos esse cuidado com fofoca, com inveja, com ciúmes. Nossa Senhora, como tem gente invejosa e ciumento no povo de Deus. É o povinho de Deus, graças a Deus, né? O povinho que Deus ama. Mas é um povo que precisa de ter os parafusos apertados, as porcas ajeitadas, porque está tudo meio bambo. Tá? Precisa tomar cuidado. Se cada um de nós tomar cuidado consigo mesmo, ele passa a ser um exemplo para o outro. Que quando o outro chega e vê o seu comportamento, ele também já começa a mudar. Eu me lembro uma vez, os meninos seminaristas, que hoje já são padres, graças a Deus, vieram do encontro do Renascem e foram lá para casa, acho que tinha uma meia dúzia. Foram lá contar como é que foi o encontro, papapá. Chegaram e conversou. Eu fui preparar um lanche para eles. Eles entraram e foram tudo para a mesa lá do fundo, uma mesa grandona, onde a gente põe os lanches para o pessoal comer. E tá todo mundo lá. E eu lá na cozinha, e da pia da cozinha tem um vitrô, que dá para eu ver lá fora, esse lugar onde fica a mesa. E de lá eles conversavam comigo, eu respondia, mas lidando ali na cozinha, né? Aí, de repente, um deles começou a comentar algo assim meio negativo sobre alguém. E eu comecei a ir lá de dentro, olhei assim, eu olhei assustada, porque eu falei, meu Jesus, já vai estragar o retiro que fizeram. Mas quando um olhou para mim, ele já começou lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Aí eu comecei a rir, falei, ó, valeu, esse aprendeu. Aí todo mundo rezou, aí eu falei, muito bem, graças a Deus que aprenderam, né? Vamos partilhar com amor, não fazendo este tipo de crítica que é negativa e que é ruim. Seja acorrentado no nome de Jesus todas as forças malignas e negativas que querem derrubar o povo de Deus, impedir que esse povo caminhe no Senhor. Aí, gente, quando eles olharam os 3 exércitos, todos ali, com seus soldados mortos, e é claro, um exército tinha muito despojo. As armas, os escudos, o broquel, lança, espada, e aqueles pulseirões que os soldados carregavam, os cinturões, ouro, muita coisa. Diz a Bíblia que eles levaram 3 dias para recolher os despojos. Tanto tesouro tinha. Além de libertar o povo, Deus ainda deu de presente para eles tesouros que encheu os cofres lá, os baús do templo de Deus. Muito bem. Cada vez que nós estivermos numa situação difícil, seja ela qual for, nós vamos falar, Senhor. O Josafá, quando se viu aflito, não sabia o que fazer. Ele disse que os olhos dele estavam voltados para vós, eu também. Eu não sei o que fazer nessa situação, mas os meus olhos estão voltados para vós. Senhor, eu quero, nesse momento, deixar meu exército atrás. E eu quero caminhar na frente com louvor. Por isso eu te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia é eterna. Eu tinha dia que eu fazia 1000 vezes isso assim, fazendo no bizantino. Eu te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia é eterna. Eu te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia é eterna. Quem me conhece, quem está sempre lá em casa, que meus filhos da casa ali, a Rei, marido do Carlos, é assim, falando direto. Eu ainda não perdi nenhuma batalha. Vitoriosa no Senhor! Vitoriosa no Senhor, porque eu tomo para mim as palavras do rei Josafá. Procuro caminhar na obediência, ter temor de Deus, deixar as coisas negativas da minha parte humana, que é assim, botar no lixo, põe na cruz de Cristo todo santo dia, para caminhar na graça de Deus, para que assim eu possa louvar o Senhor e o louvor possa vir ao meu encontro para me fazer vitoriosa em todas as situações que eu necessitar. Este testemunho que o Antigo Testamento nos traz é algo que eu acho espetacular. E naquele tempo Josafá não tinha Jesus Cristo. E nós temos Jesus hoje! Que beleza! Nós temos Jesus, eu falo, Senhor, o Senhor, Deus Pai, é presente no meio de nós em Jesus Cristo. É por isso que eu creio. Hoje eu tenho muito mais motivo para ter confiança e certeza na vitória, porque eu te peço em nome de Jesus. E naquele tempo Josafá não podia nem pedir em nome de Jesus, coitado, né? E Deus atendeu, e Deus atendia aqueles homens que eram fiéis a Ele. Imagina você que precisa, se você pedir com a certeza e botando tudo que é lixo para o lixeiro levar, imagina se Deus não vai atender. É só essa frase. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados para vós. E a outra, eu te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia é eterna. Isso tem que fazer parte do dia a dia de vocês. Isso tem que fazer parte da vida de vocês. E eu não vou chamar Gabriela se vocês não forem vitoriosos em Jesus Cristo nas batalhas da vida do dia a dia. Aquelas batalhas que a mãe enfrenta, que o pai enfrenta, aquelas batalhas que vocês enfrentam por causa de problemas na comunidade, no serviço. Porque eu não perdi nenhuma. Por isso que eu dou o testemunho. É um testemunho. É um testemunho e por isso nós damos graças a Deus. Gente,
Vamos fazer uma oração agora? Nós vamos fazer uma oração e vamos nos firmar e nos apropriar dessa palavra. Porque eu acho que assim dá uma abertura. Vocês vão subir hoje um degrauzinho assim, ó, da confiança, do temor de Deus, da obediência, da força, da certeza de que nós temos um Deus. Um Deus vivo, presente no meio de nós, um Deus que vem em nosso socorro em todas as situações. E é por isso que aqui, nesta igreja de São Gregório Iluminador, o santo que ficou no fundo do poço e que hoje tira as pessoas do fundo do poço dos vícios, do fundo do poço do atraso de vida. São Gregório que tira as pessoas hoje do fundo do poço do desemprego, do desânimo, de toda e qualquer confusão em que estão por causa de problemas com a sua família, com a sua comunidade. Nós pedimos, nesse momento, a intercessão de São Gregório, dos santos anjos, e a intercessão de Nossa Senhora, que neste templo é honrada com o título de Nossa Senhora de Nareque. E eu repreendo, acorrento no rosário de Nossa Senhora, todas as forças malignas que pensam que elas conseguiram alguma coisa porque não podemos fazer a oração de gerações hoje. Mas nós não fizemos porque hoje não foi o dia determinado por Deus, foi o dia determinado por nós. Eu repreendo em nome de Jesus, pelo poder das suas santas chagas, pelo poder do seu sangue que foi derramado e pelo poder que o Senhor Deus deu à Santíssima Virgem Maria para pisar a cabeça da serpente infernal, eu repreendo todas as forças negativas e malignas que possam estar pensando que ganharam qualquer tipo de batalha. A vitória é de cada um presente aqui. A vitória é deste povo de Deus reunido aqui nesta igreja. A vitória é do Senhor. A vitória do Senhor na vida de cada um, que até hoje não sabia como derrotar os inimigos sem precisar tirar nem a espada. A vitória é do nosso Deus. E porque esse Deus é vitorioso, e porque nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus, repreendemos e acorrentamos todas as forças malignas, os chefes, os subordinados, todas as forças malignas que possam querer atrapalhar a vida de cada um que é servo, atrapalhar o caminhar de cada um desses servos, repreendendo todas essas forças malignas e negativas. Eu peço a São Miguel, por favor, que ele leve para onde o Senhor Jesus deseja. E eu convoco todas as forças malignas, chefes e subordinados, que possam estar agindo em qualquer área da vida desses irmãos, para a prestação de contas diante do Deus Altíssimo. Neste momento, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nós pedimos que Maria abra o seu manto aqui sobre todos nós. Que ela abra o seu manto, faça uma tenda e nós, ficando embaixo dessa tenda, vamos estar seguros, protegidos, guardados, para conseguirmos a vitória em todas as situações. Nós somos um povo que crê no poder de Deus e sabemos e cremos que Jesus Cristo está presente no meio de nós, é um Deus vivo, e que Deus Pai, que deu vitória a Josafá, é presente no meio de nós em Jesus Cristo. É por isso, Senhor, que nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por toda a vitória que o Senhor já está concedendo
a cada um deste povo. E neste momento, eu tomo autoridade sobre a linha de família de cada um desses irmãos. Se lá desde as gerações mais remotas, pessoas da família de cada um desses irmãos tiveram fracassos, tiveram desespero, tiveram derrotas, porque não conheciam, não acreditavam no poder de Deus, e por isso se deixaram abater por exércitos formados pelo inimigo de Deus. Se na nossa linha de família, desde as gerações mais remotas, existiram pessoas que blasfemaram contra Deus por causa de situações difíceis que passaram, vendo que estavam perdendo seus bens materiais, perdendo saúde, perdendo pessoas que Deus recolheu. E essas pessoas, da família de cada um, blasfemaram, rogaram maldições. Essas pessoas não puderam ter vitória nas suas vidas. E se isso veio até cada um, até hoje, para fazer com que esses irmãos que hoje querem servir o Senhor fiquem derrotados, abatidos, sem força para se levantar no louvor a Deus, para vencer, eu tomo autoridade neste momento contra todas essas forças negativas que agiram lá atrás nas gerações mais remotas e que chegou até aqui na vida de cada um dos seus filhos, dos seus familiares que ficaram em casa, e venho anular, cortar, quebrar, pedindo que o sangue de Jesus venha lavar cada um de toda herança genética que recebeu dos seus antepassados, pedindo que o sangue de Jesus venha cobrir cada mente, cada coração, cobrir a sexualidade de cada um, a vontade, a liberdade, o agir, o sentir, o falar de cada um, para libertar essas pessoas de toda essa herança que receberam. E eu peço que o fogo do Espírito Santo, nesse Pentecostes, venha sobre cada irmão, sobre cada irmã presente aqui, para apagar essa herança genética, toda herança genética de atraso de vida, de mortes que não são naturais, todo atraso de vida que possa ter trazido para essas pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem em situação difícil, principalmente uma situação financeira difícil, com problemas de saúde que são herdados dos antepassados. Eu tomo autoridade, corto tudo isso que veio nessa linha de família de cada um. Por quê? O Espírito Santo de Deus, com seu apagador de luz, apagando, cada um terá uma nova mente, uma nova mentalidade, uma nova força para louvar e para ter certeza da vitória no seu dia a dia. Eu te louvo, Senhor, te glorifico por cada um presente aqui. Eu te louvo, Senhor, e te glorifico por cada antepassado deles que foram vítimas de inimigos humanos e inimigos espirituais. Eu te louvo, Senhor, e eu peço misericórdia para os antepassados de cada um. Trago agora os antepassados de cada um deles
para colocar no teu altar, Jesus, embaixo da tua santa cruz, pedindo misericórdia para todos esses antepassados. E em nome de Jesus, pelo poder das suas santas chagas, pelo poder do sangue que foi derramado na cruz, eu quebro, destruo toda a ação do inimigo de Deus na vida de cada um. Tudo aquilo que se levantou contra o conhecimento de Deus, eu quebro em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo poder que Deus deu à Santíssima Virgem para esmagar a cabeça da serpente. Eu destruo as fortalezas do adversário na vida dessas pessoas. As fortalezas que ele levantou contra o corpo de cada um, contra a sua família, contra os seus filhos, contra a sua mente, contra as suas emoções. Eu desfaço em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, todas as fortalezas que o adversário levantou desde gerações mais remotas e que veio vindo até chegar em cada uma dessas pessoas. E aqui eu incluo os filhos dessas pessoas, seus filhos, os seus netos, em nome de Jesus. Nesse momento, peço que o Senhor, Ele que está presente aqui no sacrário, que Ele estenda a sua mão chagada sobre cada um e que Ele traga a libertação de toda esta herança. Na intercessão de Maria é que eu peço tudo isto. Amém. Agora vocês falam comigo. Pode levantar a mão direita e dizer: Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus vencedor, Deus libertador, hoje eu me aproprio desta oração do rei Josafá. Eu me aproprio, Senhor, da palavra que ele diz quando ele se viu em aflição. E ele levantou os olhos e disse: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para vós. Amado Pai, em cada minuto em que eu me vir numa situação de aflição, de tribulação, eu quero falar as mesmas palavras que Josafá falou. Quero levantar os meus olhos e esperar que tu venhas em meu socorro, como foste em socorro do Josafá. Amado Pai, em nome de Jesus, hoje eu me aproprio do louvor que Josafá mandou os cantores fazerem, quando ele disse para que esses cantores caminhassem na frente do seu exército e dissessem: louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Eu quero, Senhor, me apropriar deste louvor para dizer, em todas as situações, principalmente nas situações difíceis, na intercessão de Maria, é que eu peço tudo isto. Amém.